Êxodo, capítulo 18. E o texto diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. A palavra do Senhor diz, verso 12, e então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que estás contigo, porque isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este foi para a sua terra. Nós estamos falando sobre família. Uma família saudável, uma família feliz, uma família onde a presença de Deus é abençoadora. Tem uma música muito interessante cantada pelo Zé Ramalho, e a música se chama Cidadão. E eu queria compartilhar um pedacinho dessa letra com vocês. Diz o seguinte, é um pedreiro que começa a falar sobre sua vida. É isso que a música diz. E o pedreiro diz assim, está vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar.
Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu está aí admirado ou está querendo roubar? Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido da vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. E ele diz mais: está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que é que eu deixei o norte? E eu me pus a dizer: lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Eu não sei quanto a você, mas essa música tocou muito o meu coração, porque o momento que mais doeu ele não foi o momento em que o moço desconfiou quando ele estava olhando o prédio, isso entristeceu. Mas a dor da morte, eu até grifei aí para você, é quando alguém vira para a filha dele e mata os sonhos dela. Ele trabalhou e construiu aquele colégio, minha filha está toda satisfeita, e ele diz: criança de pé no chão aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Essa dor dói, gente, até a morte, né? Porque a família, quando ela é atingida, dói demais. E quem é pai e mãe aqui sabe que quando os filhos são atingidos, dói mais ainda. E quem não é pai e mãe sabe que quando os nossos pais são atingidos, dói demais. Você quer ver um rapaz perder a cabeça? Fale mal da mãe dele. Ele perde a cabeça rapidinho. Essa é a nossa relação que Deus colocou no nosso coração, uma relação de uma família. E quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, percebemos que existe um desafio para resgatarmos a ternura dentro da família. Nós estamos vivendo um contexto em que muitas famílias estão se tornando áridas. Jesus avisou que no final dos tempos, até o amor iria se esfriar. E o amor começa a esfriar dentro de casa. O respeito se perde dentro de casa, a autoridade dentro de casa, e a sociedade é reflexo dos lares. A sociedade fraca é apenas o reflexo de lares fracos. Homens sem caráter, aí fora, são apenas o reflexo dos lares sem caráter em que foram criados. Essa é a nossa sociedade. Então nós temos um grande desafio. E o desafio proposto aqui é olharmos para a vida de Jetro e de Moisés, com o olhar de quem olha o outro através dos seus olhos. Nós precisamos olhar a vida pelos olhos do outro. Vamos repetir isso? Olhar a vida pelos olhos do outro. De novo, olhar a vida pelos olhos do outro. Quando nós aprendemos a olhar a vida pelos olhos do outro, dentro dos nossos relacionamentos familiares, a casa muda. Nós não requeremos mais direitos de ser compreendido, ajudado. Porque quando nós aprendemos dentro de casa a olhar a vida pelo olho do outro, nós começamos a tomar o lugar do outro, a entender suas dores, seu cansaço, suas frustrações, seus sonhos, seus projetos. E aí caminhamos para ajudá-lo, porque nós o entendemos, nós nos colocamos no lugar dele. E é isso que Jesus Cristo fala, e é isso que acontece nesse texto. Vamos dar uma olhada em alguns pontos desse texto, que são importantes para descobrirmos como fazer isso. Como eu posso olhar a vida pelos olhos do outro? A primeira coisa que nós aprendemos com Jetro é que ele está atento à vida do outro. Jetro olha para Moisés com o olhar de Moisés. E Jetro diz, o texto, que ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés. Jetro tem interesse na vida de Moisés. E o interesse de Jetro na vida de Moisés não é para criticar Moisés,
O interesse de Jetro na vida de Moisés não é para levantar alguma coisa duvidosa sobre a vida de Moisés. O interesse de Jetro na vida de Moisés é como eu posso ajudar Moisés. Como eu posso ajudar? E essa é uma perspectiva nova, porque Jetro não está dizendo, esse Moisés não vale nada, esse meu genro, Senhor, o que eu fiz para ter um genro desse? Largou a mulher aqui, minha filha, com 2 netos, foi resolver problema de um povo complicado. Esse Moisés, que não tinha um genro melhor, não? Você não vê Jetro falando isso. Ele não olha para Moisés cobrando de Moisés uma atitude para agradá-lo como sogro. Ele olha para Moisés com outros olhos. Eu quero saber o que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo com você? E ele começa a ouvir e a prestar atenção. E o texto diz, no versículo 5, que Jetro se move na direção de Moisés. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste. Ele foi até o deserto, onde ele estava acampado, saiu do seu conforto, saiu da sua casa. Olha, naquela época viajar não era fácil. Viajar pelo meio do deserto era perigoso, era complicado. Ele era uma pessoa já de idade, mas ele sabe que Moisés está sentindo falta da sua mulher, Moisés está sentindo falta dos seus filhos, e ele vai até Moisés, porque ele está olhando a vida sobre a perspectiva das necessidades de Moisés, e não na perspectiva de quem cobra de Moisés alguma coisa. E aí, ao se aproximar, diz o versículo 7, que Moisés vem ao seu encontro, fica sabendo, e o texto manifesta uma ternura linda, porque o sogro e o genro se encontram, e ao invés de encontrarmos um momento de reclamação, eles se beijam, o que é cultural e comum, mas ali há de fato manifestação de afeto. É um beijo no rosto, como é próprio ali naquela região, mas um abraço carinhoso, seguido de eu me interesso com o que está acontecendo com você. Eles estão alegres e eles perguntam um pelo bem-estar do outro. Como é que você está? Como é que você está? Ele não começa dizendo assim, olha, eu vim aqui porque você é um irresponsável, deixou sua mulher e seus filhos lá. Não, ele começa dizendo, como é que você está? Você está bem, você está cansado, esse povo está te dando trabalho. É olhar a vida pelo olhar do outro. Quais são as suas necessidades? E Moisés com certeza olhou para Jetro com um olhar carinhoso, cheio de gratidão. Meu sogro, eu te dei muito trabalho, esses meninos te deram muito trabalho, né? Com certeza me perdoa, demorou mais tempo do que eu imaginava que ia demorar, essa minha missão. Ali a troca fraternal e o ouvido está aberto para ouvir com atenção. Olha o que diz o versículo 8, contou Moisés a seu sogro tudo o que havia feito, e Deus havia feito a Faraó, aos egípcios, por amor a Israel e assim por diante. Mas se você voltar lá para o versículo 1, você vai perceber que Jetro já sabia. Jetro já sabia, mas ele não interrompe a narrativa de Moisés. Ele não diz para Moisés, eu sei. Não precisa começar com essa história, essa ladainha de novo, não. Eu já sei o que você vai me contar. Isso é próprio dos homens, né? Não sei se as mulheres já perceberam isso, mas nós temos, como os homens, nós temos a capacidade de encurtar uma conversa rapidinho. A mulher começa a contar, sabe o que aconteceu? Sei. Traz para mim uma Coca-Cola ali. É a falta da percepção de, me conte a sua história, que eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Eu quero ouvir os seus sentimentos quando você compartilha aquilo que eu já sei. Eu quero perceber o que você percebeu que eu não percebi. Eu quero entender o que você sentiu que eu não senti. Família saudável é isso. Tem prazer em ouvir uma história uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho alguns amigos que eles me contam a mesma história umas 5, 6 vezes. Toda vez que eu encontro, que eu viajo, eles me contam a mesma história,
eu confesso aos irmãos que eu calmamente escuto. Às vezes eu oro por eles, às vezes contra eles, mas, nossa Senhor, tem misericórdia, acorda esse indivíduo aí, faz alguma coisa, né? Mas sempre escuto. Quantas vezes você já ouviu uma história repetida e fez cara de que nunca tinha ouvido? É por amor, respeito, carinho, atenção. Jetro ensina isso para a gente. Moisés, eu já sei tudo, mas pode contar. Pode falar, que eu quero ouvir. Essa é uma relação muito saudável e faz com que a nossa vida em casa seja uma vida saudável. Olha o que diz o versículo 9. Alegrou-se Jetro. Quando nós olhamos a vida pelos olhos do outro e o outro contra uma vitória, nós nos alegramos com ela. Nós não ficamos com inveja, nós não ficamos com ciúme, nós não fazemos comparação, nós não dizemos assim, trabalhou bem menos que eu, ganhou muito mais. Quando nós olhamos a vida pelos olhos do outro e o outro contra uma alegria, nós nos alegramos. E uma das coisas mais difíceis é alegrar com os que se alegram. Lá no fundo, no fundo, no fundo. É muito fácil chorar com os que choram. Mas alegrar com os que se alegram. Nós vemos uma sociedade tão egocêntrica, que está tão doente dos seus sentimentos, no seu coração, que às vezes a pessoa compartilha uma grande bênção, e exteriormente o outro sorri e diz, que maravilha, mas por dentro diz, mas é demais. Como é que pode? Como é que pode? Isso não é possível acontecer com essa pessoa. Essa é uma enfermidade que precisa ser tratada. Quando nós olhamos a vida pelos olhos do outro e o outro se alegra, nós nos alegramos também. A alegria dele é a nossa, a vitória dele é a nossa. O sucesso dele é o nosso. Isso é real. E Cristo faz isso conosco. Uma das belezas do cristianismo é nos ensinar a alegria do próximo e nos alegrar com ela. Isso só Cristo faz no nosso coração. É algo muito cristão. Nós olhamos o texto e percebemos que o resultado dessa caminhada, versículo 12, é adoração. Jetro ouviu, é sogro de Moisés, chama Moisés e diz, vamos adorar a Deus. Naquela época tinha que se tomar um holocausto, fazer sacrifícios. Vem Arão, todos os anciãos de Israel, para comer pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Porque a família saudável celebra diante de Deus. Família saudável celebra diante de Deus, consagra a Deus as suas alegrias. Família que não é saudável só lembra de Deus no velório, na enfermidade. Família saudável lembra de Deus em todo o tempo, inclusive nas festas, nas celebrações. Deus é honrado nas nossas celebrações. Se eu quero saber se a minha família agrada a Deus na celebração, coloca Jesus na festa. É a coisa mais fácil do mundo. Como saber que a minha festa é uma festa cristã? Põe Jesus lá dentro, me responda. Deu para entender, não? Foi rápido demais, né? É simples, é a coisa mais simples. Às vezes os jovens me perguntam assim, pastor, como é que eu sei? Eu estou namorando com a minha namorada no carro, qual é o limite do namoro? Eu falo, Jesus está no banco de trás. Simples. E aí, como é que fica? Não respondeu? Então, quando nós celebramos, o Jetro de Moisés nos ensina isso. Ele nos ensina a alegrar, e o resultado da alegria é celebração diante de Deus. Quando nós nos reunimos diante de Deus, isso é festa. Essa é uma noite de festa. Deus está sendo honrado, celebrado nos nossos corações. Nós cantamos para Ele, acabamos de cantar, e cantamos muito bem, cantamos afinados. Isso é uma bênção. E esse louvor que acabamos de fazer aqui, ele sobe com um aroma suave na presença de Deus, a festa no céu. Não se engane, o céu celebra muito mais um grupo de algumas centenas de pessoas celebrando em cântico do que milhares e milhares e milhares cantando uma música que desagrada ao Senhor, seja na Sapucaí ou em qualquer outro lugar. E Jetro ensina isso para a gente. Casa é lugar de celebração, casa é lugar de alegria,
casa é lugar de sacrifícios de louvor. Casa é um lugar onde a música tem que soar alto, e adoração ao Senhor também. Diz mais o texto, versículo 14, que quando nós olhamos a vida pelos olhos do outro, nós observamos como aquela pessoa que quer ajudar o próximo. Olha, diz o verso 14, vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Porque te assenta só e todo o povo vem em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol. O sogro falando para o genro, você está trabalhando demais, não é um milagre? É um milagre. Você está trabalhando demais. Para. Descansa. Eu tenho interesse na sua vida, eu estou vendo que você está cansado, eu me importo com você. Quando nós olhamos a vida pelos olhos do outro, nós paramos para observar como quem quer ajudar, não como quem quer colocar mais cobrança, mais carga sobre os ombros, exigindo mais excelência, qualidade, tempo. Muitas vezes nós assistimos filmes em que o marido ou a esposa tem um big de um problema na rua, no trabalho, em casa, na escola, e chega, e vocês já devem ter visto filmes assim, e o marido ou a esposa que está em casa, antes, quando ele entra, ao invés de ouvir os problemas, despeja mais problemas. E o resultado é briga. Porque não se olhou a vida pelos olhos do outro. Jétro nos ensina isso. Ele senta, fica observando Moisés e dizendo, coitado do meu genro, está trabalhando demais. Versículo 17 e 18 diz que o sogro de Moisés diz, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo, não é bom para ninguém. Excesso de trabalho não é bom para ninguém, nem para quem trabalha, nem para quem é servido. Uma vez eu estava num voo, e o voo atrasou, e aquele rolo todo. Aí a empresa aérea chegou e falou assim, olha, como passou do horário da tripulação, vocês vão esperar mais, mas essa tripulação já trabalhou o horário dela, vocês vão esperar outra tripulação chegar, eles estão indo embora. Ficamos sozinhos no avião, desceu o piloto, copiloto, a aeromoça, todo mundo. E o pessoal reclamou, não, fica, né? E eu vai descansar, porque eu não quero andar num avião com um piloto dormindo. Misericórdia. Eu espero, traz alguém descansado para pilotar esse negócio. Eu não tenho pressa nenhuma, pode trazer, eu prefiro chegar. Jétro ensina isso. Esse estresse, essa correria, faz mal para quem está correndo e para quem está sendo servido. E quando isso é possível, e só é possível quando nós olhamos a vida pelos olhos do outro. E o outro em amor, carinho, celebração, o outro que nós sabemos que é a nossa alegria, que se alegra com as nossas vitórias, fala. E quando ele fala, diz os versos 19 e 20, que ele fala com amor. Olha o que diz o texto, ouve as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Ele busca autoridade na sua relação com Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o nosso Deus que vai guiar a nossa conversa aqui. Olha, quando o povo vier com causas, você deve levar essas causas a ele, sem problema nenhum, mas você precisa ensinar as pessoas, tenha cautela. Nós nos preocupamos com o próximo e oferecemos um bom conselho, e Deus é a testemunha desse bom conselho, porque Deus é quem analisa as intenções do nosso coração. Deus é quem sabe as intenções dos nossos conselhos, se eles são conselhos saudáveis ou não. Então, quando Jétro chama a presença de Deus, a testemunha, né? Deus como testemunha para o conselho, descansa ainda mais Moisés. Moisés sabe do amor dele, Moisés sabe do carinho dele, mas ele descansa ainda mais, porque ele recebe como uma palavra amorosa que vem do Senhor. E diz o verso 21 e 22 que Jétro ensina Moisés a investir em pessoas, a incentivar pessoas para realizar coisas. Procura dentro do povo homens capazes. Qual é a característica dessas pessoas? Tementes a Deus, homens de verdade. E eu acho interessante que o primeiro requisito é que aborreçam a avareza. Interessante isso, né?
Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer lá no Novo Testamento que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fantástico, né? O amor ao dinheiro não é a raiz de alguns males, é a raiz de todos os males. Primeiro requisito que Jetro fala para Moisés: arruma alguém que não pensa só em dinheiro. Qual é o melhor genro? Alguém que não pensa só em dinheiro. Qual a melhor nora? Alguém que não pensa só em dinheiro. Qual a melhor sogra? Alguém que não pensa só em dinheiro. Qual o melhor sogro? Alguém que não pensa só em dinheiro. Qual o melhor pastor? Aquele que não pensa só em dinheiro. Qual a melhor ovelha? Aquela que não pensa só em dinheiro. Quando essa equação é real na nossa vida, o que acontece aqui, o que é descrito aqui, acontece e enriquece a igreja, enriquece a casa, todo mundo ajuda. Pessoas que se põem para servir, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Quando o problema for simples, diz Jetro, eles vão resolver. Quando o problema for mais grave, leva para você, aí você ajuda a resolver. Esse é um sistema de administração eclesiástica que até hoje é celebrado. Por isso que a igreja tem junta diaconal, por isso que a igreja tem os presbíteros, por isso que a igreja tem os pastores, por isso que a igreja tem líderes, conselheiros, professores, irmãos e irmãs que ensaiam no coral, graças a Deus por isso. Já pensou os 3 pastores fazendo a parte do coral? Não tinha ninguém aqui essa noite. Porque abrisse a boca, ninguém estava aqui, né? Quando nós nos unimos, quando nós servimos ao Senhor nessa unidade familiar, seja na igreja, seja em casa, todo mundo celebra, ganha, faz com leveza, glorifica a Deus. Jetro nos ensina isso. Diz mais o texto: se nós queremos olhar a vida pelos olhos dos outros, nós temos que incentivar o desenvolvimento dessas pessoas e investir nessas pessoas. Em casa, nós temos que incentivar as pessoas no seu desenvolvimento. É a esposa que ensina o marido a cozinhar. Ouviu um glória a Deus? Né? E é o marido que ensina a esposa a trocar lâmpada, a consertar as coisas. Vou contar uma história para vocês, já que a Cris está aqui. Quando ela está aqui, eu fico mais inspirado. Eu namorava a Cris. Na nossa empresa, nós tínhamos, a empresa do meu irmão e minha, nós tínhamos alguns carros, um carro era uma caminhonete. E essa caminhonete que servia a empresa, eu namorando com ela no começo do namoro. E um dia eu tentei ligar a caminhonete, eu e ela na porta da casa dos meus pais, e a caminhonete não pegou. E eu falei, pronto, e agora? E a minha namorada desce do carro e falou, abre o capô. E eu abri. Ela entrou dentro do motor da caminhonete. E eu só vi a mãozinha fazendo assim. E eu de cá olhando com aquele olhar sírio-libanês. Não vai dar certo, vai tomar choque. Daí a pouco ela desce, fecha o capô e fala, liga. E eu liguei o carro. Qual foi a resolução do meu coração? Achei a minha esposa. Vou economizar na mecânica. Salim. É muita bênção, Beatriz. É muita bênção. É fantástico quando há aprendizado mútuo numa família. Um acredita no investimento do outro. Jetro ensina isso a Moisés. O texto continua, e o texto diz que o resultado de tudo isso, verso 23, o interesse de Jetro é que haja paz. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Qual é a melhor casa? É uma casa em paz. Qual é a melhor igreja? É uma igreja em paz. Qual o melhor local de trabalho? Um local de trabalho em paz. Qual o melhor país para se viver? Um país em paz. Buscar a paz, acima de tudo, é quando nós olhamos a vida do outro pelos olhos dele. Quais são suas necessidades, suas dores, suas ansiedades, suas alegrias, suas conquistas, suas vitórias, seus testemunhos. Eu quero entender sua vida e quero ajudar você. Eu estou aqui para isso. Estamos juntos, nessa caminhada. Diz o versículo 24,
que Moisés então atende às palavras do seu sogro. Isso é que é genro ideal. E fez tudo quanto este lhe dissera. Por que ele atende a tudo? Há interesse financeiro? Não. Lembra que a avareza já ficou por trás. Há um relacionamento saudável. Moisés percebeu que o conselho de Jetro era de quem amava, de quem cuidava, de quem se interessava, de quem adorava a Deus, de quem o respeitava. E Moisés olhava para Jetro da mesma forma. Eu sei que esse homem quer o bem, porque ele ama minha filha, meus netos estão ali. E Moisés olhava para Jetro nessa perspectiva também. E aí ele recebe essa boa aceitação, porque ele sabe que existe amor, e o amor é o vínculo da perfeição. Um bom conselho é um conselho amoroso. E uma família bem-sucedida vive assim. Finalmente, eles se despedem. Moisés se despede do seu sogro. E olha que frase linda. E este se foi para a sua terra. Oh, coisa boa. Nós devemos saber que existe tempo de visitar e tempo de ir embora. E o texto é lindíssimo. Jesus nos ensinou isso. Paulo nos ensina isso. E quando nós percebemos a intenção de Jetro por detrás dessa visita que acaba, é a visita que diz: eu não tenho interesse em ficar aqui dirigindo a sua vida a vida toda. Eu vim para cumprir uma missão, olhar com amor através dos seus olhos a sua vida e te ajudar nessa caminhada. Por isso que ele é recebido de uma forma tão carinhosa. Vamos voltar à música. Ele olha o prédio que ele ajudou a construir e eles dizem o quê? Está querendo roubar? Ele olha o colégio e ele está triste porque a filha não pode matricular. Mas a música termina assim. Está vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém, pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse e tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, olha o que Cristo diz a ele, deixa de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. A resposta dessa música é quase profética. Jesus olhou a vida com os nossos olhos. Isaías diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio, viveu sem pecado, mas foi moído, esbofeteado, crucificado, homem inocente, para que todo aquele que nele crê possa ter vida e vida eterna. Ele ressuscita ao terceiro dia, para que tenhamos alegria com a sua vitória. E ele deixou uma palavra para nós. Perguntaram para ele, Senhor Jesus, resume tudo para a gente. E ele disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento, primeiro. O segundo, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olhar a vida pelos olhos do outro. Foi isso que Jesus nos ensinou. Que os nossos lares sejam exatamente assim, para a glória do Senhor. Amém?
Vamos orar. De maneira prática, Senhor, Deus, ensina-nos a chegar em casa e ajudarmos aqueles que estão ali trabalhando. E aos que estão em casa, a manifestar gestos de carinho com quem chega cansado. Ensina-nos, Senhor, a olhar a vida com os olhos do outro, para a glória do Senhor. Para que haja nos nossos lares alegria, celebração, júbilo. Para que na ternura dos nossos relacionamentos, a alegria seja viva e vivificante para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas, de uma vida egocêntrica, perdida, fria, densa, de um coração de pedra, para um coração cheio de alegria, que pulsa, que olha para o outro com amor, com júbilo, com carinho, com afeto, com respeito. Oh Deus, não nos deixe perder a alegria de olharmos um para o outro, com os olhos um do outro, e nos abraçarmos na celebração da vida para a glória do Senhor. Oramos pedindo essa bênção sobre nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém.